Bom dia. Antes de fazer esse podcast, é importante ressaltar que o texto que eu escrevi para esse podcast, ele vai falar sobre uma coisa transcendente, né? De uma questão mais espiritual. Eu estou fazendo uma crítica sobre um texto que leva a uma condição mais simbólica. A minha crítica é sobre esse texto. E aqui eu quero deixar claro que a religião, a espiritualidade é de cada um, né? Cada um tem sua vivência sobre ela, sua fé, a sua esperança sobre a sua própria espiritualidade e religiosidade. Não é isso que eu vou discutir aqui, né? Eu gostaria de deixar isso bem claro para que as pessoas não se sintam ofendidas, mas o material é o que é, independente do que você pensa ou do que eu penso. Ele apenas é. E para isso eu escrevi um podcast, né? E nesse podcast eu acentuei o fato que existe um paradoxo, né? E esse paradoxo que eu costumo chamar é o paradoxo de Sileno e a eternidade do tempo, né? E agora talvez eu comece a narrá-lo, né? Hoje eu quero compartilhar uma reflexão bem peculiar, para não dizer cósmica, né? Ou cômica, sobre um texto que caiu no meu colo recentemente, intitulado O Tempo e a Eternidade do Ser Humano. O título já anuncia que vem uma tentativa aí de encontrar algum sentido na existência. E como você e eu já devem imaginar, é sempre um esforço desgastante e ao mesmo tempo completamente inútil ficar buscando por isso. O texto da qual eu faço a crítica começa com uma proposta interessante, viu? Vai estar na descrição do vídeo também o link. Explorar a relação entre o ser humano, o tempo e a eternidade. Até aí, para mim, tudo bem, certo? Mas ao longo do texto parece que o autor esqueceu que estamos todos presos a essa coisa tão banal, né, não? Chamada realidade material. Sim, meus caros ouvintes, a boa e velha fome, a dor nas costas, o boleto que chega todo mês, porque convenhamos, né? Ninguém tem tempo de discutir a eternidade de barriga vazia. E veja, isso faz parte da nossa materialidade na condição existencial, não vivencial, que eu quero deixar muito bem claro. E nessa condição existencial existem os discursos que tentam moldar ou nos dar um chão para essa devaneio. E eu trago para o debate um autor, antropólogo, né? Escreveu um livro, A Negação da Morte. Ele se chama Ernest Becker. Ele me faz pensar, né, por que ainda ele não ganhou o prêmio Nobel? Porque de fato, de alguma forma, ele já não está mais junto a nós. Ele nos diz que nós, seres humanos, mestres na arte de negar a morte, criamos narrativas simbólicas para fingir ou fugir que a finitude não existe.
Mas sabe o que é engraçado? Esse texto que eu li faz exatamente isso. Constrói uma bela história sobre como a cultura pode nos salvar da angústia da mortalidade. É quase como um roteiro de filme de ficção científica, só que sem laser, sem as naves espaciais, enfim. Aí eu gostaria de trazer algo para apimentar, né, para barulhar esse discurso. E com isso eu trago o nosso grande sábio Sileno, aquele deus da floresta que educou Dionísio, e que quando as pessoas pediam conselho ao sábio Silênio, sabe o que ele dizia? Vai vendo. Olha o que ele respondia. O melhor é não ter nascido. Já começa bem, vai vendo. Mas aí, como a pessoa já tinha nascido, ele complementava ou acrescentava, né, meu? Então, viva o menos possível. Era um homem de conselhos práticos, não acha? Sileno, o sábio da floresta, já havia percebido o óbvio. Qualquer tentativa de encontrar sentido na vida é uma grande piada cósmica, meu. Não é disso, né? E eu também não vou esquecer outro autor que complementa essa crítica, né? Entre outros tantos, mas trazer alguns apenas. Émile Cioran, aquele filósofo que transformou o pessimismo em arte. Ele nos mostra, né, nos faz enxergar e pensar, né, que a dúvida que carregamos nada mais é do que o desespero da falta de sentido. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? A dúvida. Tão exaltadas em discursos filosóficos, meu Deus. Mal sabe eles que é só mais uma maneira de maquiar o fato de que estamos todos aqui, sem roteiro, sem direção. E venhamos e convenhamos. Afinal, no fundo, a vida não tem um objetivo pré-determinado. Estamos todos improvisando. E de vez em quando guiando alguém, ou alguém nos guiando nesse vazio existencial. Mas aí vem o clímax que eu gostaria de trazer da minha crítica. Como discutir o tempo, a eternidade e a condição humana sem falar daquilo que está bem debaixo do nosso nariz? Lembra da materialidade? Porque, veja, olha só, o discurso só é possível com a barriga cheia. Não dá para falar de transcendência quando você está preocupado com o que vai jantar hoje à noite. E que enquanto idealizamos a eternidade, ignoramos um pouco mais do que é urgente, como a poluição, a fome, a violência e o fato de que nossos hábitos digitais estão nos transformando, vai vendo, em verdadeiros zumbis. Walking Dead já previa isso. Por isso, né, vou trazer mais um autor do desespero aqui, né, Nietzsche. Meus amigos, o bom e velho Nietzsche. Ele com certeza não teria paciência para esses devaneios sobre a eternidade, não. Ele não é assim.
seu amor fati, ou amor ao destino, nos ensina a aceitar a vida como ela é, com todas as suas contradições, absurdos e dores de cabeça. Nada de inventar história sobre um paraíso simbólico. A vida simplesmente é o que é, e cabe a nós abraçá-las, ou, como diria Sileno, viver o menos possível. Aí você escolhe, e aqui é você escolhe, não eu. Para aqueles que estão ouvindo, né? Então, meus caros ouvintes, minha conclusão é bastante simples e é a seguinte, né, meu? Se a vida não tem sentido, talvez seja melhor não ter mesmo. E não ficar tentando buscar através de discurso. Deixemos a eternidade para os filósofos idealistas. E concentremos-nos aqui e no agora, com suas demandas materiais e a sua deliciosa falta de sentido, ou se preferir, falta de propósito. Afinal, né, meu, como diria o grande sábio Sileno, o melhor já passou quando nascemos. Mas já que estamos aqui, vamos dar risada de tudo isso. Até porque estamos aqui ainda. E com isso, né, eu gostaria de fechar o meu podcast de hoje, né? Até a próxima, pessoal. E lembre-se, a dúvida também é só um desespero disfarçado. Então, vamos fingir que entendemos o que está acontecendo. Porque, no mínimo, meus amigos, ninguém sabe exatamente, sabe? Obrigado. Até mais.